E falando sobre fruto do Espírito, hoje o nosso pastor Luiz Faustino trouxe o início dessa série pela manhã. Quantos estiveram aqui pela manhã? Você pode levantar sua mão? Tínhamos um bom número de pessoas, né, que estiveram conosco aí participando da EBD e também do culto matinal. E eu até achei interessante a ilustração que o pastor trouxe, e nós estávamos aqui terminando o momento de louvor e pensamos, será que o pastor por acaso vai esquecer, né, a ilustração que ele trouxe aqui? A bandejinha das uvas, né? Mas fomos abençoados ainda, o pastor compartilhou conosco da ilustração, e fica a dica, tá, pastor? Se quiser trazer mais ilustrações como essa... E compartilhou, né, as uvas, então fica a dica para a próxima ilustração, pode trazer, sinta-se à vontade. Mas, irmãos, falando sobre o fruto do Espírito, até então eu pensava e entendia como plural, frutos do Espírito. Mas hoje, com a ilustração, com o esclarecimento, com a mensagem que nos foi compartilhado através do nosso pastor, trouxe para nós o entendimento que é o fruto, no singular, o fruto. E o fruto que ele trouxe para nós como ilustração foi um cacho de um fruto, que era das uvas. E quando nós pensamos em um cacho de uva, de um fruto, esse fruto ele só foi possível porque estava ligado a uma árvore, não é isto? E quando nós pensamos no fruto do Espírito, nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que é o que nós vamos desenvolver hoje, as outras 3 ações que o fruto do Espírito traz para desenvolver em seu povo, em sua igreja, nos seus filhos, nos servos do Senhor. Nós percebemos que esse fruto só é possível se ele estiver ligado à videira. Essa fruta que o pastor trouxe e compartilhou conosco hoje, alguns, né, de nós podemos participar desse compartilhar do fruto, estava uma delícia, inclusive, só foi possível porque aquele fruto estava ligado a uma videira. Então, aquela videira muito bem cuidada, hidratada, nutrida, desenvolveu esse cacho de uva delicioso. E quando nós pensamos neste fruto, neste desenvolvimento do fruto do Espírito, entendemos que só é possível se nós estivermos ligados à videira. E quem é a videira? Quem é a videira? É Jesus Cristo. Somente ligados em Jesus Cristo, conhecendo a Ele, sendo os servos dEle, entregando a vida a Ele, é que poderemos ser capazes de desenvolver esse fruto. Amém? Então, o pastor trouxe essa ilustração pela manhã, utilizando esse cacho de uva, descrito aí como Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, onde cada parte seria uma uva do mesmo cacho. Isso nos faz refletir sobre as palavras de Jesus em João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Algumas referências não estão aí no slide, então vamos precisar folhear nossas Bíblias, ou passar a tela do nosso celular, né, que nós temos aí hoje essa opção também, do celular digital. João capítulo 15, versículo 4 e 5, nos diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós, ou em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou em outras versões, sem mim nada podeis fazer. É impossível nós fazermos alguma coisa na obra do Senhor
se não estivermos ligados no Senhor. É impossível nós louvarmos a Deus, entoarmos belíssimos cânticos, é impossível nós apresentarmos os estudos dominicais, é impossível nós estarmos aqui hoje adorando como igreja, como corpo de Cristo. Seria impossível se não fosse a nossa ligação em Cristo Jesus. Porque nada do que nós viemos a fazer não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. É para isso que eu e você fomos criados. Não existe outro maior e melhor propósito do que termos sido criados para o louvor e glória do Senhor. E nós só conseguimos entender, compreender tamanha responsabilidade e tamanho privilégio quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo vem habitar em nós, vem nos moldar o nosso caráter, transformar a nossa vida, o nosso ser, a nossa maneira de falar, de pensar, de agir e de reagir, que são algumas condições que vamos ouvir hoje, de acordo com a palavra de Deus, do que o fruto do Espírito, ele precisa e deverá realizar em nossas vidas. Então, no primeiro slide que temos aí, compartilhado com a igreja, nós temos o tema principal da série de mensagens Fruto do Espírito Santo do Senhor, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é a nossa leitura-chave. Deixe então a sua Bíblia já aberta no livro de Gálatas. Peço à igreja que em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, serão os versículos-chave para a nossa leitura. Então o pastor hoje pela manhã, ele trouxe para nós a mensagem de Gálatas capítulo 5, versículo 22, e ele falou sobre essas três ações, essas três características do Espírito Santo: amor, alegria e paz. E agora à noite, nós vamos falar sobre longanimidade, benignidade e bondade, que são palavras já conhecidas por nós, mas que precisamos relembrar de que não é necessário e não é somente o conhecimento que é necessário termos, mas acima de tudo colocarmos em prática. Não somente aqui na igreja, porque é fácil nós colocarmos em prática a longanimidade, a benignidade, a bondade, enquanto estamos aqui junto com o corpo de Cristo, não é verdade? Fica muito fácil, é muito simples. Mas o nosso maior desafio, irmãos, e vamos aprender, de acordo com a palavra de Deus, como vencer esses desafios, que é de colocar tais ações e atitudes em prática lá fora. Lá com a nossa família, quando estamos sozinhos, onde o nosso pastor não está vendo, onde a nossa irmã Anita, esposa do nosso pastor, a sua auxiliadora também não está vendo nossas atitudes, onde estamos só nós, quando estamos sozinhos em nosso quarto, quando estamos no nosso local de trabalho, quando estamos no trânsito e tantas outras situações adversas aí que nós passamos. Mas para isso, nós entendemos que podemos pensar nesse fruto como um caráter de Cristo, impresso na vida de quem experimenta o novo nascimento, a cada dia, através da ação do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e bendito Pai, ao Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece o nosso íntimo, o íntimo de cada um de nós aqui, o Senhor Deus que tem moldado o nosso caráter, o nosso coração,
E precisamos, ó Deus, a cada dia estar ligados diretamente com a videira que é o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Pois somos falhos, somos pecadores, somos pó. E necessitamos, ó Deus, da Tua misericórdia todos os dias. E obrigado, ó Pai, pela Sua bondade, como nós cantamos aqui, que a bondade do Senhor, ela é eterna. E o que seria de nós se não fosse a Sua bondade, a Sua misericórdia? Com certeza, ó Deus, já teríamos sido consumidos. Mas, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos humildemente pedir perdão por nossas falhas e pedir, ó Deus, que o Seu Santo Espírito esteja nos conduzindo, não somente aqui, enquanto estivermos nesta casa de oração, mas ao sairmos por estas portas, que venhamos, ó Deus, continuar a ser usados, guiados, conduzidos pelo Seu Santo Espírito. Ó Pai, nos ensina, ó Deus, a sermos não somente conhecedores, mas praticantes das Suas verdades, da Sua palavra. E que assim, ó Deus, ao praticarmos, ao colocarmos em prática esses entendimentos, esses conhecimentos, que venhamos impactar na vida daqueles outros que ainda não o conhecem, que ainda não se renderam ao Senhor, ao Seu amor e à Sua misericórdia. E que assim, ó Deus, essa igreja, a Tua igreja, e a igreja que se encontra espalhada nos 4 cantos dessa terra, a igreja do Senhor, permaneça firme até que o Senhor volte, ó Deus, até que o Senhor venha buscar a Sua igreja. Estejamos firmes, vivendo de acordo com a Sua vontade e guiados pelo Seu Santo Espírito. Assim, ó Pai, esse é o nosso clamor que apresentamos, nossa oração e agradecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Todos nós, quanto recebemos ao nosso Salvador Jesus Cristo pela fé, nós precisamos nos tornar como Ele. Precisamos buscar a cada dia parecer mais com Jesus Cristo. Foi isso que chamou a atenção dos homens no início da igreja. As pessoas percebiam, isso está relatado em Atos capítulo 2, uma leitura bem conhecida por nós, que a igreja crescia na graça e no conhecimento. A igreja ela estava gerando um impacto na comunidade onde ela se apresentava, onde ela vivia, porque ali era manifesto a ação do Espírito do Senhor. Era manifesto a ação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus na prática, pela igreja, com as suas ações, com as suas atitudes. Então, como que esses irmãos conseguiam tal feito? Como eles conseguiram alcançar esse resultado? Simplesmente porque eles se esvaziaram de si mesmos. Eles abriram verdadeiramente o seu coração a Cristo. E assim decidiram deixar que o Espírito do Senhor reinasse sobre eles, neles. E com isso, nós vemos o fruto do Espírito, que são essas qualidades, essas características que nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Na versão que eu estou lendo, que é a nova versão internacional, NVI, mas a versão revista atualizada, mais conhecida, é longanimidade, benignidade e bondade. Vamos falar sobre longanimidade. O que quer dizer longanimidade? Qual a definição de longanimidade? Longanimidade é a virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Magnanimidade, palavra difícil essa, eu devia ter olhado antes, né? Devia ter decorado antes. Magnanimidade, generosidade. Vamos ficar com generosidade, que é mais fácil, né? Generosidade a gente conhece muito bem. Aí vem uma pergunta para nós. Será que nós temos sido generosos? Qual é o nível de generosidade que eu e você temos? Nós somos generosos somente com aquelas pessoas que nos tratam bem?
Ou nós temos conseguido, pela ação do Espírito de Deus, sermos generosos com aqueles que, aos nossos olhos humanos, não merecem. Você já pensou assim, não, essa pessoa, não, ela não merece a minha generosidade. Ou só eu que já pensei assim? Será que eu estou sozinho? Espero que não. Porque somos humanos, né, irmão? Somos carne. Por isso que a nossa luta é contra essa carne. A carne que se refere à palavra de Deus é a nossa, a começar pela nossa carne. Não é contra a carne que está ao seu lado, como a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou seu irmão. É a sua carne, é a minha carne, é contra essa carne que eu tenho que lutar e que eu luto diariamente. Então, generosidade é uma das características, a definição de longanimidade. Eu atuar, é eu me dispor, é eu abrir mão da contrariedade em benefício de outro. Que desafio, hein? Será que durante a semana você passou por esse desafio? Lá no seu trabalho, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aliás, nós estamos no mês de maio ainda e as nossas igrejas, elas comemoram esse mês como o mês da família. Né? É reconhecido como o mês da família. E aí podemos fazer algumas perguntas. Como é que está a nossa família? Como é que está a minha família? Porque quando a palavra de Deus nos ensina que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quem é o seu próximo mais próximo? É o vizinho? É a sua sogra? São seus pais? Opa, alguém até achou graça aí, né? Deve ter lembrado de alguma coisa. A minha... Eu até tentei trazê-la, né? A minha esposa está aí de prova, né? Eu tentei trazer a minha sogra para perto, mas ela não quer. Então eu não vou insistir mais, né? Mas bem que tentei. Mas a minha sogra sabe o quanto eu amo. Eu tenho como uma mãe também, né? Aprendi com Cristo Jesus a tê-la como mãe, porque sem Cristo eu não conseguiria. Eu estou sendo sincero, irmãos. Mas quem é o seu próximo mais próximo? Quem é a irmã Nelise, seu próximo mais próximo? Tá próximo de você? Tá bem aqui do lado, né, irmã? E pastor Faustino, quem é o seu próximo mais próximo? O Tiago já segurou ali, né, irmão? Já deu até uma dica. O seu próximo mais próximo é quem convive com você. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Se a sua sogra vive com você, a sua sogra também é sua próxima. Seu sogro, seus cunhados. Esses são seus mais próximos. Então, como você tem sido generoso, como nós, que eu me incluo também, como nós temos sido generosos com o nosso próximo? Será que nós entendemos realmente o que é ser generoso? O que é ser longânimo? Agora, se eu estou tendo dificuldades em colocar a ação do Espírito Santo, esta qualidade do Espírito Santo em minha vida, se eu estou tendo dificuldade, o que eu posso fazer para mudar isso? Ainda tem também paciência passiva debaixo das injúrias ou danos sofridos. Olha o que é longanimidade. Paciência passiva debaixo das injúrias. Você já se sentiu injuriado ou injuriada? Quantos de nós já passamos, né, por tal situação? Mas lembre-se, essa é uma das características do Espírito Santo, que é a longanimidade. E a longanimidade, ela traz consigo a paciência passiva debaixo das injúrias. Agora, como eu vou conseguir, irmão Sérgio? Tem sido tão difícil para mim colocar isso em prática. Eu entendo. Como podemos ser longânimos? Aprendendo com Deus. Ninguém melhor do que o próprio Deus para nos ensinar, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 103, versículo 8. Salmos 103, versículo 8. Salmos capítulo 103, versículo 8.
nos diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Amém? Você pode entender que somente em Deus você consegue aprender a ser longânimo, porque Ele tem colocado isto em prova, na prática. Na verdade, a maior prova dessa longanimidade que Deus poderia apresentar para o ser humano, para a humanidade, para mim e para você, foi quando Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, passando por sofrimentos, por injúrias, humilhação, desprezo, por mim e por você. Então essa é a prova do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus que nos constrange. O Senhor é compassivo e misericordioso, então Ele nos ensina, irmãos. E somente quando estamos ligados em Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, como nós lemos em João capítulo 15, quando estamos ligados na videira, aí nós vamos apresentar bons frutos. Nós vamos apresentar boas uvas, uvas deliciosas, uvas agradáveis, não uvas amargas. A uva que o pastor compartilhou conosco estava uma delícia, não é verdade, irmão Cleberto? Irmã Elisa. Uma delícia, estava doce, estava agradável, com vontade até de querer mais. Ficou a dica de novo, né? Então, assim, irmãos, é a ação do Espírito de Deus em nós. Vamos apresentar bom fruto, vamos apresentar boas ações, porque é o amor de Deus que, habitando em nós, nos faz ser pessoas longânimas, ser pessoas pacientes, mesmo quando somos injuriados. É algo que o ser humano natural, que não conhece ainda o amor de Deus, não compreende. Como é que uma pessoa que é injuriada, uma pessoa que é humilhada, difamado muitas vezes, quantas vezes nós fomos difamados injustamente? E como conseguimos suportar tal situação? Porque o amor de Deus, através de Cristo Jesus, com a ação do Espírito Santo, é que em nós, habitando, nos dá essa condição. Amém? Então, aprendendo com Deus, é a primeira maneira pela qual eu e você vamos conseguir ser longânimos. E também exercendo diariamente em nossos atos como filhos eleitos de Deus, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vamos ver o que diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3, 12 nos diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós, como filhos de Deus, todos nós que já aceitamos a Cristo Jesus como Salvador de nossas vidas, temos esse privilégio hoje de sermos chamados filhos de Deus. Amém? E como filhos de Deus, temos que parecer mais com Ele. Cada vez mais temos que nos tornar parecidos com Ele. E qual é a referência de Deus se ninguém nunca viu a Deus? Jesus Cristo veio exatamente para nos ensinar o passo a passo de como sermos mais parecidos com o nosso Pai. E Jesus Cristo, então, também nos traz esse entendimento que nós, através do seu Santo Espírito, porque assim Ele cumpriu a sua promessa, enquanto Ele esteve nessa terra, ensinou aos seus discípulos e que chegou até nós hoje, mas Ele disse que quando Ele voltasse para o Pai, iria enviar
o seu Espírito Consolador. O seu Espírito queria nos fazer lembrar, nos ensinar de tudo aquilo que Ele já havia nos ensinado. Havia, então, uma maneira pela qual nós, eu e você, pudéssemos estar aqui hoje, através da ação do Espírito de Deus. Então, irmãos, se eu e você ainda temos dificuldade de colocar em prática essa ação do Espírito Santo, esse fruto do Espírito, que faz parte do Espírito do Senhor, a longanimidade, lembre-se, em Deus nós conseguimos aprender e colocar em prática. E temos que exercitar isso todos os dias, a começar pelo nosso próximo. E quem é o nosso próximo, mais próximo? A pessoa que está na sua companhia, a você que está com a sua família hoje aqui, você que está nos assistindo em casa, com a sua família, você que tem a pessoa mais próxima de você, como a sua companheira, como o seu companheiro, a pessoa que Deus colocou em sua vida para lhe auxiliar, para lhe ajudar nessa caminhada que você tem, que eu e você nós temos. Então, precisamos lembrar de tais ações, irmãos, porque muitas vezes esquecemos que o principal ministério que Deus colocou em nossas vidas é a nossa família. Nós temos vários ministérios aqui em nossa igreja, temos o ministério de educação cristã, temos o ministério de capelania, temos o ministério de louvor, temos o ministério infantil, ministério de ação social, tantos outros ministérios. Mas, seja qual for o ministério que eu e você fazemos parte, lembre-se que o primeiro ministério que nós, eu e você, temos que nos dedicar, temos que buscar cada vez mais nos aperfeiçoar, cada vez mais nos parecer com Cristo, guiados pelo Espírito Santo. O primeiro ministério é a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. E para isso, precisamos então viver na dependência do Espírito do Senhor. Amém? Vamos continuando então. Quais são os benefícios? Nós entendemos agora como podemos aprender a colocar em prática a longanimidade em nossas vidas, nosso dia a dia. Mas quais são os benefícios que nós vamos receber fazendo isto? Primeiro, sempre teremos portas abertas. Onde está isso? Provérbios 25:15. Provérbios 25:15. Provérbios capítulo 25, versículo 15, nos diz assim. Provérbios 25:15. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Que interessante, né? Quantos ensinos, quantos aprendizados nós temos no livro de Provérbios, assim como toda a palavra de Deus. Mas o Provérbios é um livro que também me chama muito a atenção por esses ensinos tão simples, mas que às vezes nós acabamos deixando passar despercebido. E esse versículo me traz em memória o trecho de um livro que eu li alguns anos atrás, chamado A Mágica de Pensar Grande. Esse livro ele fala sobre como nós podemos ter melhores resultados. Na época eu estava assumindo a liderança de uma equipe em uma determinada empresa, e foi recomendado pelo meu líder, né, pela minha chefia, meu coordenador, e eu passei a lê-lo. E interessante que esse livro ele traz muitos trechos da própria palavra de Deus. E uma das frases que o livro traz, que até hoje eu tenho como um dilema para a minha vida, é que uma das grandes razões, uma das formas de eu ter sucesso em minha vida é eu tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Um dos segredos do sucesso é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E isso tem me ajudado bastante, olhando agora esse versículo de Provérbios, falando aqui sobre autoridade. Podemos pensar em autoridades a começar pela nossa casa.
A começar pela minha família, pela minha esposa. Posso pensar na autoridade como a minha liderança, da minha igreja, da nossa igreja. Posso pensar na autoridade que eu tenho que respeitar e honrar, tanto aqui na minha igreja quanto no meu local de trabalho. Então, portas abertas é um dos benefícios que, quando eu pratico a longanimidade, eu e você vamos alcançar, vamos conseguir obter esse resultado, esse benefício. Amém? Também nos tornamos mais sábios. Essa é uma das características, um dos benefícios, quando nós somos longânimos, nos tornamos pessoas mais sábias. Ainda Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Ainda falando sobre a longanimidade, a paciência. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Quando eu sou paciente, então eu estou apresentando entendimento, sabedoria, discernimento, que são ações que nós só vamos conseguir quando nós buscarmos esse entendimento, essa sabedoria no Senhor. Existem pessoas que elas são até inteligentes, mas nem toda pessoa inteligente é sábia. Mas a pessoa que é sábia, ela também é inteligente, porque já vem como bônus a inteligência, para quem busca a sabedoria no Senhor. Amém? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está lá também em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Então, irmãos, esses são alguns dos benefícios. Eu coloquei só esses aqui, por causa do nosso tempo, mas que é importante nós relembrarmos como é maravilhoso, como é precioso nós alcançarmos essa graça do Senhor em sermos longânimos também. Vamos falar agora do próximo. Benignidade. E o que seria benignidade? A definição é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade e a benevolência. Então, está relacionado a alguém que tem características da prática de fazer o bem, de fazer coisas boas. E aí, quando nós falamos sobre ser bom, nós lembramos do que Jesus Cristo falou quando alguém o procurou e o chamou de bom, que está lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 19. Vamos ler o versículo 18 e 19 para melhor compreensão. Lucas capítulo 18, versículos 18 e 19. Que diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Amém? Não há ninguém que seja bom, senão somente Deus. Por que será que Jesus Cristo falou isso? Sendo Ele o Filho de Deus. Você já se perguntou? Mas Jesus não era Deus? Sim, mas Jesus também era homem, não é isso? 100% homem ou era 50% homem e 50% Deus? Não, né? Era 100%. 100% homem, 100% Deus. Ali, ele trouxe para aquele homem um ensino, uma exortação,
porque na verdade ele sabia qual era a intenção daquele homem. E de fato, bom somente Deus. Porém, quando nós estamos ligados à videira e estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus e, como filho de Deus, agimos como Ele também. E uma das características de Deus é ser bom. E nós, como seus filhos, também aprendemos como praticar a bondade. Porque o homem natural é impossível ele ser uma pessoa boa, por causa do pecado. E o pecado traz consigo o egoísmo, a arrogância, a falta de mansidão, a falta de humildade e a falta de prática de fazer o bem. E como nós temos observado o contrário do bem, o que tem sido mais apresentado em meio à sociedade, não é verdade, irmãos? Quantas pessoas têm apresentado atos de maldades? Por que essas pessoas são más? Lembro-me de uma história, já falamos sobre isso aqui há um tempo atrás, que um professor de ciências chegou na sala de aula e disse: eu vou provar para vocês que Deus não existe, e se ele existir, ele ainda é mau. Vocês já ouviram essa história? Não? O homem, professor, ateu, não acreditava em Deus e queria também trazer esse tipo de pensamento para os seus alunos. Alunos de classe infantil, ali primária. E então ele disse isso: eu vou provar para vocês que Deus não existe, e se ele existir, ele ainda é mau. Aí uma criança se levantou e disse: professor, o frio existe? Ele disse: claro, você nunca ficou com frio? Então o aluno disse: não, professor, o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. Porque o calor pode ser estudado, o frio não. Faz sentido, disse o professor. Professor, o escuro existe? A escuridão? Sim, você nunca ficou no escuro? Perguntou, o professor. E o aluno disse: não, o escuro não existe. O que existe é a ausência da luz. Porque a luz pode ser estudada. A escuridão, o escuro não. E o professor já ficou assim, meio intrigado. Ficou pensativo. E aquele aluno, aquele adolescente, ainda, é exatamente isso que acontece com o homem, professor. Deus não é mau. O homem que é mau porque ele deixou com que Deus estivesse ausente de sua vida. E quando Deus está ausente da vida do ser humano, do homem, naturalmente, ele se torna mau, o homem se torna mau, porque Deus é bom. E o professor não falou mais nada. O que falar? E é o que tem acontecido hoje, irmãos. A bondade do Senhor, ela dura para sempre, amém? A misericórdia do Senhor é para sempre. Mas o homem que não conhece a Deus, que não teme a Deus, ele é mau, naturalmente. Ele pratica a maldade de forma natural. E para ele isso é comum. Porque ele acha que não vai prestar contas com ninguém. Porque ele acha que não deve satisfação a ninguém. Mas a benignidade, ela somente será possível. A prática, a exercermos essa qualidade do Espírito Santo, se estivermos ligados à videira em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Como podemos ser benignos? Aprendendo com Deus também. Está em Salmo 145. 145, verso 8. De Salmos, versículo 8, nos diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente
e transbordante de amor. O Senhor, nosso Deus, tem sido bom com você? Amém? Dia sim, dia não, às vezes, todos os dias, né? Se nós estamos respirando, é porque, mais uma vez, a bondade do Senhor se manifestou a nós, amém? Se estamos vivos, e se nós temos essa esperança de que um dia, quando nós não estivermos mais respirando nessa terra, estaremos eternamente com Ele, porque Ele é bom. Glórias a Deus por isso, amém? Porque no mundo nós teremos aflições, é o que disse Jesus. No mundo tereis aflições, tereis dificuldades, passareis por lutas, mas tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu venci o mundo. Então, não importa qual seja a situação, a condição que eu e você estejamos passando, ou já passamos ou vamos passar, não importa qual seja a circunstância, temos que continuar olhando firmes para o Senhor e dependendo do seu amor, da sua graça e misericórdia. Mas como também podemos ser benignos, temos que ser vigilantes e cuidadosos. Cuidadosos com as nossas palavras. Podemos colocar aí também com as nossas atitudes. Provérbios capítulo 15, versículo 4. Provérbios capítulo 15, versículo 4, nos diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Irmãos, quantos de nós, ou quantas vezes nós precisamos ser vigilantes nesse sentido? O cuidado com as nossas palavras. Lembre-se, quem é o seu mais próximo? Que é a pessoa com quem você convive? A minha está me olhando ali. A pessoa com quem nós decidimos compartilhar a nossa vida, até o dia que Deus permitir. Mas como têm sido as nossas palavras para com o nosso próximo? Tem sido palavras agradáveis? O nosso próximo, ele está sempre motivado com as nossas palavras? Ou em algum momento, quando nós falamos, leva ao desânimo do nosso próximo, ao entristecimento? Porque aqui a palavra de Deus nos ensina, em Provérbios, capítulo 14, capítulo 15, versículo 4, que o falar amável é árvore de vida. Ou seja, quando nós falamos palavras agradáveis, palavras amáveis, e que essas palavras sejam palavras sinceras, sempre guiadas pelo Espírito do Senhor, vai trazer um ambiente agradável, vai nos trazer bons resultados. Mas quando nós falamos palavras desagradáveis, aqui diz, falar enganoso, esmaga o espírito. Ou seja, quando eu e você falamos palavras que são desagradáveis, palavras de ofensa, palavras que machucam, nós acabamos contribuindo para o entristecimento, para o esmagar do espírito do outro. Há um tempo atrás nós vimos uma reportagem sobre uma ação científica em que o cientista pesquisador ele comprovou cientificamente na prática, né, que quando se fala palavras desagradáveis a uma planta, aquela planta ela começa a murchar, começa a morrer. Mas quando essa mesma planta recebe palavras agradáveis, palavras, né, que são
boas de se ouvir, a planta ela continua cada vez mais florida, harmoniosa. E outro teste fizeram com a água. Não sei, alguém chegou a assistir essa reportagem? Águas, né? Arroz? Ah, esse foi com arroz. Eu vi um com planta e com água. Teve com arroz também. O arroz apodreceu. Por que apodreceu, irmã Elisa? Olha só. É outra experiência, né? Científica. Colocaram um pouco de arroz e esse arroz começou a ouvir palavras de ofensa, palavras, né, desagradáveis. O arroz apodreceu. Que interessante. Hã? O outro não. O outro ficou cada vez mais vivo, digamos assim, né? Então imagina o que acontece conosco, com os seres humanos. O que acontece quando nós proferimos? Porque muitas vezes nós pensamos apenas na nossa defesa, em auto se defender. Esquecemos de pensar no outro também. Então, irmãos, lembremos de que para sermos benignos, temos que aprender com o Senhor e também sermos vigilantes em nossas palavras, para que de nossas palavras, de nossos lábios, jamais saiam palavras desagradáveis, palavras de maldição. Pelo contrário, que de nós saiam palavras de bênção, palavras que edifiquem, palavras que transformem, palavras de vida. Amém? Através da ação do Espírito de Deus. Agora vamos falar sobre a bondade. Qual é a definição de bondade? É uma qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade. Aí a palavra de novo. A magna, vou abreviar. A magna. Então, quem tem alma nobre. E aí eu pergunto a mim e a você, como está a nossa alma? Diante de Deus, como é que nós temos apresentado a nossa alma ao Senhor? Será que a nossa alma ela tem demonstrado atitudes e ações de bondade? Porque se eu e você já temos Cristo como Salvador de nossas vidas, aquele que rege os nossos passos, não temos somente Cristo como Salvador, mas temos agora Ele como Senhor de nossas vidas, amém? Ele tem que ser o Senhor e nosso Salvador, não somente Salvador. Então, se nós temos hoje ao nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, e se o Espírito Santo habita em nós, nós também temos aprendido, exercitado e colocado em prática os atos de bondade que vêm do Senhor, não é algo de nós. Lembre-se, bom só existe um, que é Deus, somente Ele. E quando nós estamos ligados em Deus, através do seu Santo Espírito, nós aprendemos o que é bondade. Como podemos então ser bondosos? Mais uma vez, você observou que em todas as três características, primeiramente, aprendemos somente com Deus? Você concorda com isso? Amém? Amém. Ele é a fonte. Salmos 33, versículo 5. Salmos capítulo 33, versículo 5. Salmos 33, 5 nos diz assim: Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Onde nós olharmos, tudo que Deus criou é porque Ele é bom. Ele criou os céus, criou terra, a água que nós bebemos hoje, o macarrão que nós vamos comer daqui a pouco, quando chegar em casa. Tudo foi criado por Ele, para seu louvor e glória.
E em tudo Deus pensou, em tudo, por mim e por você. Tudo que existe, Deus criou para que eu e você desfrutássemos. Mas primeiramente, o maior desfrutar que eu e você podemos ter é a nossa comunhão com Ele. Somente através da nossa comunhão com Deus, eu e você, irmãos, vamos conseguir compreender o que é bondade, o que é ser bondoso e como colocar isso em prática. Também podemos aprender a ser bondosos buscando uma intimidade sincera com Ele todos os dias, que ainda se encontra em Salmos, capítulo 23, versículo 6. Salmos 23, 6. E nos diz assim a palavra do Senhor. Salmos 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, irmãos? Que essa seja a minha, a sua, a nossa oração, com sinceridade ao Senhor. Porque eu, naturalmente, Sérgio Souza, seria incapaz de ser bom. Eu seria incapaz de ser bondoso. Eu seria incapaz de ser longânimo. Porque eu sou pecador. Porque eu sou falho. Porque eu naturalmente sou egoísta. Porque eu naturalmente não penso na minha esposa, não penso nos meus filhos, não penso nos meus irmãos. Mas, pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, através do seu Santo Espírito, é Ele quem, habitando em nós, nos dá essa condição de sermos pessoas longânimas, sermos pessoas bondosas, sermos pessoas fiéis a Ele, através do seu Santo Espírito. Então, para que nós venhamos desfrutar desses privilégios de hoje sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos ter Cristo como aquele que guia os nossos passos, que molda o nosso caráter. E se você que está aqui essa noite ainda entende que não consegue compreender quão grande é esse amor, entende que você é dependente e precisa buscar essa intimidade com o Senhor, se você que está aqui essa noite ainda não entregou a sua vida a Cristo e não consegue enxergar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, eu sei o que é isso. Eu já estive no seu lugar também. Eu não nasci cristão. Nenhum de nós nascemos cristãos. Podemos até nascer dentro de um lar cristão. Você pode ter nascido no lar em que os seus pais são pastores, né? São missionários, já são pessoas com anos de caminhada, mas essa decisão é sua. É somente você e Deus. Então você tem essa oportunidade de hoje abrir o seu coração, aceitar a Cristo como Senhor de sua vida. E Ele vai te ensinar a ser longânimo. Ele vai te ensinar o que é ser benigno ou praticar a benignidade. Ele vai te ensinar o que é ser bondoso. Porque é o que nós temos aprendido através do seu Santo Espírito. Amém?